Tá, a atenção da criança. É sobre isso que nós vamos falar. Por quê, né? Por que eu tô entrando nesse tema? Eu tô chegando aqui do trabalho tarde, cansada, mas eu vejo a necessidade de conversar com vocês sobre isso. Eu estava agora no caminho, né, desabafando com uma amiga, contando sobre toda essa trajetória do Aquiles, certas dificuldades que nós tivemos, que nós temos, e que vários profissionais tiveram com Aquiles também, né? Conseguir captar a atenção dele para poder fazer as atividades. Bem desafiante, né? Foi bem desafiador e todo esse processo. E para algumas crianças vai exigir técnica, vai exigir que a gente desenvolva técnicas. E com Aquiles foi exatamente assim. Eu tive que estudar muito sobre uma coisa chamada controle instrucional para conseguir fazer as intervenções com meu filho. E imagina, por exemplo, um profissional que não tem ainda esse vínculo com a criança. Sem técnica fica muito difícil, principalmente com algumas crianças que vão ser mais desafiadoras para fazer esse vínculo, né? Captar essa atenção. E aí, gente, nesse meu guia, que ele é gratuito, que tá lá no meu site, basta vocês irem no meu link da bio, que tem lá o link, vocês clicam no guia de bolso para desenvolver os programas de intervenção. Eu trouxe 3 práticas com evidência, mas deixando claro para vocês que assim, eu trago essas práticas com evidência, mas vocês vão desenvolvendo para cada criança, vocês vão entendendo o que cada um quer dizer e vocês vão personalizando isso, né? Então assim, aqui eu trago 3 práticas com evidência em relação a isso, né? Eu queria começar com vocês falando sobre o Pride. O Pride, gente, ele é dividido em 5 etapas, né? Que primeiro a gente começa elogiando a criança. Então a gente vai elogiando, mas sem dar demanda. O Pride, gente, ele foi desenvolvido a partir de algumas pesquisas, né? Tem uma pesquisa que consolidou bem ela, onde eles foram vendo a taxa de quanto a criança ela ia aderindo, né? Ela ia seguindo esse controle instrucional para cada item desse. Então, assim, foi feito com base numa pesquisa muito séria o Pride. Então, o primeiro ponto é justamente você elogiar, mas sem dar demanda. Você vai descrevendo, você vai falando, a criança está pulando, nossa, você pula alto. Ela está pulando, você vai, Alencar.med, obrigada pelo selo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E aí, a gente vai descrevendo o que a criança está fazendo, mas sem dar demanda, elogiando, né? Nesse momento a gente está elogiando, tem o passo de escrever. A gente vai elogiando e a gente sempre vai para os objetivos de ensino. Então, por exemplo, o Aquiles era uma criança muito calada. Então, toda vez que ele falava algum sonzinho, qualquer som que fosse, mesmo ecolalia, que a gente dava um estímulo para ele, de elogiar. Você fez que parabéns, sabe? A gente sempre ia elogiando. Aí a gente vai para o outro ponto, o refletir. Qual é a diferença entre o refletir e o imitar? Porque ele traz essas 2 questões. O refletir, a gente vai estar imitando os sons que a criança faz. A gente vai estar ali imitando a questão vocal. Então a criança fez a gente faz também. Então a gente vai imitando esses sons. A gente vai imitar os movimentos. Gente, assim, quando a gente estuda sobre essa questão de neurônio espelho, se a gente for entender, por exemplo, a gente sabe porque o outro tá triste, porque a gente imita na nossa cabeça aquele comportamento que a gente tá vendo. Então, os comportamentos, né? Então, a gente entende que tá triste, a pessoa tá rindo, eu sempre gosto da história do sorvete gostoso, a pessoa tá ali comendo sorvete, se deliciando, assim, você sabe o que é deliciar, né? Você vê que a pessoa você reflete aquilo, esse sorvete deve ser gostoso, você entende.
Por isso que a gente imitar a nossa criança é muito importante, é uma das etapas. A gente segue descrevendo o que ela está fazendo dentro dos objetivos de ensino. Então, a gente vai descrever o que é o objetivo de ensino. Então, se a criança está pulando alto, se a criança está correndo rápido, se a criança está emitindo mais sons, a gente vai estar ali descrevendo o que ela está fazendo, lógico. A gente vai descrever do tipo, você pulou alto, que legal, você correu rápido, é nesse sentido. E a gente chega para o próximo passo, que é o iniciar, que aí o que vai acontecer? Ele vai começar, só aí a nossa criança vai começar a entender que ele vai ter acesso aos reforçadores, o que ele gosta, através da gente. Então, por exemplo, digamos que isso daqui é um brinquedinho e eu tô com esse brinquedinho, aí só nesse ponto, você quer o brinquedo? Toma! Então é nesse ponto. O Pride, ele segue essas etapas, eu gosto por ele ser tão suave. Eu acho que ele pega justamente aquelas crianças que a gente tem dificuldade de fazer essa primeira relação, esse primeiro contato. Ele, como eu falei assim, o Pride ele é muito suave. Então tá aqui no meu guia o Pride, estudem, analisem e vão atrás das pesquisas, gente. Eu trouxe essas práticas, mas vocês colocam ali no Google que vocês vão achar. Eu acho que eu coloquei clicável isso. Vocês clicam. Eu acho que eu coloquei clicável, não tenho certeza, mas eu acho que sim, o PDF. E aí, nós vamos seguir antes do Gregory Hanley, eu vou seguir... Oi, Flor! A Flor Costa entrou, minha amiga querida. A gente vai seguir para outra técnica de controle instrucional. Primeiro eu falei do Pride, agora eu vou falar aqui para vocês sobre os 7 passos do Robert Sharron. Qual é o objetivo? O Robert Sharron, ele tem esse livro, né? Ele tem algumas publicações também sobre isso, mas ele já começa naquela última etapa do Pride, onde a criança tem que entender que ela vai ter acesso aos reforçadores, ao que ela quer, através da gente. Então, a gente tá com um negócio que ela quer, ou numa estante, ou ela vai ter que, de alguma forma, entrar em contato com a gente para conseguir ter acesso ao que ela quer. Então esse é o primeiro passo. O aprendiz deve entender que para ter acesso ao que deseja tem que ser através do instrutor. Segundo passo, o instrutor deverá mostrar que é uma pessoa interessante ao aprendiz. Então, no Robert Sharron, a gente modifica um pouco. Primeiro, a criança tem que entender que a gente é necessário. E a segunda etapa, a gente mostra que nós somos interessantes. Então, o Pride, ele ia num caminho e o Robert Sharron, ele vai nesse outro caminho. Então, primeiro a gente mostra a Juliana Caiafa. Olá! Que bom que vocês estão aqui, as minhas amigas tudo entrando aqui. Aí, o próximo passo, o instrutor deverá mostrar que é confiável. Gente, eu tô lendo aqui, mas tá tudo no meu guia, tá? Meu guia é gratuito, vocês vão no link da bio, vocês solicitem, ele é gratuito. Tudo isso daqui, ó, ele é gratuito, é PDF, vocês imprimam. Eu fiz assim, eu plastifiquei a capinha, encadernei, ficou bonitinho assim. O quarto passo, o aprendiz deve entender que para seguir pequenas instruções dadas pelo instrutor, será benéfico para ele. Ou seja, a gente vai pedir coisas bem pequenas para a criança e de preferência coisas que ela já sabe fazer nessa quarta etapa. Então, digamos que você chegue para sua criança e peça para ela pegar alguma coisa do chão. Você pega e ela pega, aí você já reforça esse comportamento. Mas a criança já sabe fazer, já sabe. Ok, legal, mas nesse momento a gente não está querendo ensinar nada. A gente está querendo primeiro estabelecer o controle instrucional. Então a gente faz algo que ela já sabe fazer e nós vamos reforçar esse comportamento. E aí depois a gente continua. O instrutor deverá reforçar todas as respostas de objetivo de ensino. Então é o seguinte, toda vez que a criança emitir uma resposta desejada, que foi desenhada nas instruções, a gente vai reforçar.
Então, bacana. A gente segue para o 6º passo aqui do guia, né? Vocês vão olhar lá no guia, que é: o instrutor deverá mostrar ao aprendiz que conhece o que gosta e o que não gosta. Nesse momento, o que ele está querendo explicar? Porque o que a criança vai querer fugir da sessão, não vai querer fazer uma atividade e vai também, tem coisas que vão ser benéficas e o instrutor tem que mostrar que, olha, eu sou seu parceiro aqui, eu tô te dando aqui as coisas, mas isso que você tá fazendo não é legal, com isso você não ganha. Ah, você tá fazendo as coisas aqui, que bacana. Então, nesse momento, entrega. Aqui, o instrutor deverá mostrar ao aprendiz que a ausência de resposta ou comportamentos inadequados impedem ganhar o que deseja. Esse é o 7º passo. Então, gente, a minha leitura comparando os 7 passos do Robert Sharron com o Pride, para umas crianças que têm baixo repertório, que são mais difíceis de você fazer esse vínculo, eu recomendo começar com Pride. Eu realmente recomendo, porque ele é mais suave, ele vem mais aos poucos, muitas vezes vai demorar mais sessões, mas ele tem essa característica, o Pride, que para crianças com um vínculo mais difícil. O Robert Sharron, ele exige uma outra característica, que esse vínculo, eu não recomendo crianças que demorem tanto para você obter esse vínculo. E outra, crianças que têm muito comportamento disruptivo, então autolesivo, agressivo, por você estar dando demanda, por você estar com, porque ele já entra no controle logo no início. Esses casos eu já recomendo a gente dar mais uma analisada. É um ótimo modelo, eu acho bem bacana que o Robert Sharron traz, muito bom mesmo, eu uso bastante, várias coisas do que ele traz aqui. Então a gente falou aqui nessa live sobre o Pride, que é uma técnica pra gente, uma técnica validada, tem pesquisa pra caramba sobre isso, e a gente falou sobre os 7 passos do Robert. E aí, Sharron, e a gente agora nós vamos para a terceira técnica que eu trago aqui no livrinho, que é do Gregory Hanley. Gente, o Hanley é um querido, eu ainda vou querer fazer uma live com ele, só que eu tenho um problema que eu entendo que as pessoas falam inglês, eu simplesmente entendo, mas na hora de falar eu não sei, isso é qualquer idioma, eu já estudei japonês, já estudei inglês e francês, assim, mas por conta própria. Eu não sei o que acontece, eu tenho muita dificuldade na hora de pronunciar qualquer coisa, assim. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade de falar português. Olha, eu demorei um tempão para conseguir pronunciar helicóptero, então imagina. Mas o Greg Hanley, eu fiz um curso com ele, maravilhoso. E tem uma parte do que ele traz que é controle instrucional. Ele é muito voltado para comportamentos disruptivos. Então, assim, comportamentos... aqui a Ju, eu não consigo falar nem português, eu não entendo, assim, eu tenho, exatamente, a gente escreve, mas na hora de falar eu não sei o que acontece comigo. Aí o que acontece aqui, o controle instrucional o controle instrucional, gente, eu gosto muito, porque nesse momento o Gregory Hanley, vocês vão ver que tem uma outra parte aqui do guia que eu falo sobre ambiente de ensino. Eu acho muito importante esse negócio da gente desenhar o ambiente de ensino. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. No guia, vocês vão achar essa questão de desenhar Aqui, muito louco, só de... Aqui, qual é o nome da página? Você entra no meu site, você vai entrar no meu site, clicar no meu link da bio, que você baixa o meu guia gratuito, você vai solicitar meu guia gratuito para você baixar. Aí você vai ter todas as informações aqui, tá bom? Porque eles estão aqui.
tá certo? Que aí fica mais fácil. Você entra no meu link da bio, solicita o seu guia, aqui ó, guia de bolso do analista do comportamento, programa de ensino 12 passos que eu fiz, é gratuito para vocês. E aí você analisa aqui o livrinho, é mais fácil. E aí, gente, na minha agenda, nessa minha agenda gratuita, que também está no meu site, que também é com base na aba, tem todo o processo de avaliação e todas essas etapas, vocês vão ver que eu tenho uma parte aqui sobre modelagem do controle instrucional. E essa parte daqui é com base nos estudos do Gregory Hanley, do Joshua. Então, são vários estudos que trouxeram, né, o que a gente tem sobre o conceito da ISC e tudo. Eu me baseei não só neles, mas muito neles. Eu tive bastante referência neles nessa questão do controle instrucional. Então, o que eles trazem? Que a gente tem que entender esse comportamento inapropriado que está acontecendo, né? A gente vai desenhar, a gente vai entender o que vem antes e tudo. E a próxima etapa é a gente desenhar esse ambiente de ensino, onde a gente vai separar, dependendo também da idade, do repertório, o lugar onde a gente vai reforçar os comportamentos apropriados nesse ambiente, onde a gente vai estar dando instrução para a criança, para o aprendiz. E num outro canto, nós vamos estar fazendo o processo de deixar ele tranquilo, livre, leve, solto, feliz, engajado. Enfim, a gente vai ter um ambiente de ensino, onde a gente reforça, e um outro ambiente que vai ser eu confundi, um ambiente de ensino e um ambiente de reforço. Perdão, gente, eu fiz essa confusão, mas corrigindo. A gente vai ter um ambiente de ensino e o ambiente de reforço. Então, a gente separa esses ambientes e a gente vai trabalhando esse controle instrucional e deixando cada vez eles mais próximos. Vamos lá entender essa questão dessas etapas desse controle instrucional que vem aqui, né, que eu explico para vocês. A primeira etapa no Gregory Hanley é a pessoa conseguir renunciar aos reforçadores de boa. Por quê? O que a gente quer que ela entenda? Porque em todas as outras técnicas a gente estava muito preocupado da criança associar que a gente é legal, enfim, que nós somos parceiros, que ele vai conseguir as coisas através de nós. Ok, no Gregory Hanley eu acho que ele complementa muito isso, porque ele chega, tá bom, você conseguiu o que você quis. Agora você tem que renunciar, porque a vida é assim. A vida tem frustração, a vida a gente não consegue o que a gente tem o tempo todo, a gente não consegue o que a gente quer o tempo todo, e vai ter uma hora que você vai ter que fazer o que você tem que fazer e você volta a ter o que você quer. E essa é a vida. E é muito legal essa primeira etapa do Gregory Hanley, que ele ensina isso, que o aprendiz ele tem que aprender a parar uma atividade que ele gosta e continuar. Então, o que ele faz? Quando a criança é menorzinha, a gente deixa mais separadinho os ambientes, e no ambiente, num canto, vai ter os reforçadores, vai ter tudo que a criança gosta ali. Você já mapeou os comportamentos inapropriados, ou seja, vamos pegar uma criança, pegar o Aquiles. O histórico do Aquiles. O Aquiles ele tem uma cadeia que é muito bem desenhada. Essa cadeia é pimba. Eu falo para as pessoas, tem gente que não acredita em mim e deixa o comportamento acontecer lá no final. Mas ela segue bonitinha essa etapa. O Aquiles, quando ele vai ter um disruptivo de morder, de tentar morder o outro, se morder, ele costuma seguir esse passo. Primeira coisa, lógico, ele tirou o que ele queria, alguma coisa aconteceu. Próxima etapa, ele faz o I. Segue o I, ele se estica. Ele estica o corpinho. Continuando com o I. E próxima etapa, morde. Ou se morde. Então, ele segue essas etapas para chegar no comportamento. Então, se a gente já sabe essa cadeia que vai acontecer,
Você tá ali, ele tá ali no ambiente de reforço, tá tudo legal e tudo. A gente vai trabalhar esses primeiros comportamentos seguindo o Greg Hanley. A criança emitiu o primeiro item da cadeia do disruptivo, a gente vai voltar para o reforço. Aí a gente vai esperar um tempo e depois a gente vai para fazer a próxima tentativa para conduzir para a criança fazer a atividade. Então a gente vai mapear essa cadeia dos disruptivos, né? E a gente sempre vai trabalhar com os comportamentos que são menos prejudiciais à criança. Então a criança começou a dar o início do disruptivo, a gente volta para a área de reforço para que ela se regule, né? Para que ela fique tranquila, entenda que ela está num ambiente seguro, para a gente ir para a próxima tentativa. É um processo, não é simples, não é fácil. Você tem que mapear as áreas de fuga, você tem que mapear a sala, você tem que mapear tudo muito bem. Eu tô falando isso aí de forma bem resumida para vocês, porque assim, até hoje eu estudo muito o que o Greg Hanley ele trouxe, né? Foram muitos anos de estudo, né? Mais de 20 anos de estudo para trazer o que ele desenvolveu, então eu tô trazendo de forma bem resumida. Então, por isso, a gente tem que desenhar, né? Esse aqui é a agenda, são dois materiais separados, tá, gente? Que são gratuitos, estão no meu site. Um é o guia de bolso e o outro é a agenda que vocês baixam. Então, mostrar aqui pra vocês. Aqui eu ensino a questão das etapas, né, dos conteúdos instrucionais. Então a gente tem um ambiente de reforço, pausa. Se tem um comportamento disruptivo, a gente volta pro local de reforçamento. Se não, a gente vai fazer uma das tentativas do programa. Basta uma tentativa, ok? Vamos aqui, que tem uma folhinha que eu gosto bastante. Aqui, ó, que eu fiz, que é essa daqui da modelagem do comportamento disruptivo. Então, se a gente vê que o comportamento é o comportamento precursor que não é severo, a gente vai sempre tentar trabalhar com esse. Às vezes vai acontecer que a gente vai ter o menos severo. O que a gente tem que evitar chegar é nesse. Então, até essas técnicas de controle instrucional do Greg Hanley foram muito voltados para essa criança que já tá aí. Renata, obrigada, você comprou de novo um selo. Eu tô te empobrecendo essa semana, Renata. É a segunda vez que você comprou selo essa semana. Tô te deixando pobre. Muito obrigada por contribuir com o canal. E aí, gente, a próxima etapa do Greg Hanley é a parte da transição. Então, obrigada, Renata. A primeira é renunciar, a segunda é a transição. Ele começar a entender que está na hora da gente aprender. Então, ele vai transitar entre as áreas. Primeiro, ele vai renunciar aos reforçadores e volta. Renuncia os reforçadores e volta. E a gente vai trabalhando isso. Agora, vamos começar a dar uma demanda e volta para o reforçador. Uma demanda e volta para o reforçador. Então, a gente está com essas duas áreas. Deixa eu tomar uma água. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar trabalhando assim, esses dois caminhos. Terceiro, é o iniciando. O aprendiz irá completar algumas respostas dentro de uma única atividade. Lembra, gente, primeira etapa do Greg Hanley, ficar ali, renuncia o reforçador, sai. É melhor, tá no reforço, na área de reforço, sai um pouquinho, volta para a área de reforço. Aí sai um pouquinho, volta para a área de reforço. Então, esse é a primeira etapa. Segunda etapa é a transição. Tá ali na área de reforço, sai um pouquinho para uma demanda, uma tentativa. A gente não vai ampliar muito, volta para a área de reforço. Iniciando, a gente vai fazer algumas atividades. Então, possivelmente vai fazer umas 2, 3 tentativas, 5 tentativas. Volta para a área de reforço. Quarto, variando. A gente vai começar a trabalhar uma coisa que eu amo, gente. E tá previsto aqui, que é
o ensino é por cadeia. Eu amo isso e eu ensino bem aqui no passo 1, aqui, o ensino por cadeia. Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês entrem no meu site e baixem essas coisas que elas são de graça, tá? E seguindo, eu já vou responder as perguntas, tá, gente? A próxima então, até a quarta etapa, a gente vai usar várias atividades junto. Então, várias tentativas junto. Persistindo. O aprendiz irá completar mais de uma resposta dentro de múltiplas atividades. Então, assim, perdão, eu acabei pulando. O quarto é fazer várias tentativas e o quinto é a questão dessa cadeia de ensino. Então, a gente vai pegar várias atividades, 1, 2, 3 tentativas de cada, e ele vai fazer várias dessa e depois vai para a área de reforço. Isso é incrível porque, gente, existe um conceito chamado momento comportamental. A gente tende a continuar o que nós estamos fazendo. Então, se a gente pega várias atividades e a gente sabe desenhar essas atividades de forma que ela não fique chata, não fique pesada, tipo, existem vários gráficos e vários estudos sobre isso, de como a gente deve escolher essas atividades. Se a gente começa com uma atividade que demanda muito, outra que demanda pouco, então assim, normalmente a gente tem que pensar no pico fim. No pico fim quer dizer que assim, tem que ser uma coisa que a criança consiga fazer e que ela tenha uma boa lembrança no final disso. Então, a gente normalmente diminui um pouquinho a demanda. Então, o início e o fim, eles não podem ser muito grandes. Então, o início, a gente pode conseguir com um desafio médio. No meio, a gente aumenta o desafio. E no final, a gente desce esse desafio porque ela já está cansada, já está exaurida. A gente só quer que ela dê uma resposta. Então, a gente pega uma atividade que ela já tenha domínio e manda para a área de reforço. E o 6. Que é o perseverando. O aprendiz irá completar múltiplas respostas dentro de múltiplas atividades quando ele é desafiado. Então, gente, é incrível. É incrível esse trabalho do Gregory Hanley. Eu recomendo que vocês leiam. E aí, eu acredito que quem acompanhou a live desde o início, entendeu? Eu trouxe para vocês 3 técnicas com evidência para que vocês consigam captar a atenção da criança, não é da criança, na verdade o Gregory Hanley, ele desenhou isso daqui para uma amiga que com uma carreira profissional incrível e tudo, mas ela teve um acidente e ela ficou internada e tudo, paralisia, ela só conseguia bater o braço. E aí o pessoal achava que ela queria gelatina, que ela queria sei lá o que, e ninguém sabia. E aí ele começou a modelar o comportamento dela e tudo, e foi tudo em cima dela, então serve para qualquer um. Então assim, gente, vamos lá. Só o Pride, que eu acho que ele foi desenhado para uma idade, as pesquisas. Então a gente falou sobre, só relembrando, quem está entrando agora, a gente está falando sobre esse meu guia. Eu também falei um pouco da minha agenda, os 2 são gratuitos, estão no meu site, basta solicitar. Então a gente falou sobre a parte de controle instrucional, que é o passo 2, onde eu apresentei para vocês os 7 passos do Robert Sharma. Eu mostrei para vocês a técnica também do Gregory Hanley. E por último, eu falei para vocês sobre o Pride. Então, se você acompanhou a live do início até agora, você entendeu que cada técnica dessa tem uma peculiaridade. Cada técnica dessa, ela vai te ajudar, vai te instrumentalizar. Vocês não precisam usar a técnica, porque todas elas vêm de pesquisas com evidência, vários estudos. Você vai pegando o que tem de melhor delas para a sua criança, para o seu aprendiz,
não sei o que vocês chamam, né? Cada um chama, tem gente que chama de cliente, tem gente que chama de aluno, tem gente que chama de paciente. Eu gosto muito do termo aprendiz. Eu aprendi com o pessoal do Luna Aba, com a Nathalie, que é uma querida, uma BCBA. Nossa, incrível, incrível, incrível. Ela é muito, muito querida e ela me ensinou esse termo, a questão do aprendiz. É ela e o pessoal do Eco Project. Então a gente tem o nosso aprendiz e como ele vai aprender depende dele. Cabe a gente ter a sensibilidade de saber como nós vamos ensinar. A Flor, que é minha amiga, que esteve aqui na live, acho que ela nem tá mais aqui, ela fala muito sobre essa questão da gente, a gente muitas vezes se coloca numa posição que nós somos os ensinadores, nós somos os professores, nós que vamos dar o conhecimento e vamos reduzir os comportamentos inapropriados e nós vamos fazer acontecer, sendo que quem faz tudo acontecer mesmo é o indivíduo, é o aprendiz. O que a gente faz é dar ferramentas, é essa que é a questão e é isso que a gente tem que aprender. Nós não podemos mais entrar, a gente já está num ponto de conhecimento sobre aprendizagem que a gente não pode mais ficar colocando as pessoas dentro de caixinhas e querendo que elas aprendam naquele modelinho, daquela forma. Os modelos, gente, modelos, procedimentos, técnicas melhoram a nossa vida como instrutor, como professor, então como terapeuta. Ele está melhorando a nossa vida, entender essas técnicas, não a vida da criança, não a vida do nosso aprendiz. O que melhora a vida do nosso aprendiz é a gente saber como ele aprende. Isso é difícil. Aqui, é isso mesmo, Dani, somos apenas mediadores, exatamente. Nós estamos ali no processo, em todo esse processo perfeito, gostei do termo. Aqui, verdade, até porque aprendiz não é robô. Aqui, planejamos um atendimento perfeito e quando vamos aplicar, eles mostram que não sabemos de nada. É diário, gente, é impressionante. Meu filho, assim... Eu tava contando hoje para uma colega de trabalho. Eu nem sei se eu deveria falar essas coisas na internet, mas eu acabo falando porque eu estudo muito sobre comportamento inapropriado, gente. Assim, esse último ano, eu não sei dizer quantos cursos, quantos artigos eu li sobre comportamento inapropriado. Foi muita coisa, muita. E o que acontece? As pesquisas, muitas vezes elas trazem um período, né? Não de forma longa. E a gente sabe muito bem, assim, é fato, que o que acontece quando a gente aprende, quando uma coisa realmente a gente aprendeu, que a gente captou uma informação, ela fica na nossa cabeça, tem impacto emocional, a gente aprendeu, a gente aprende por emoção. Quando a gente aprende por emoção, a aprendizagem ela fixa, porque tem essas conexões, elas ficam mais fortalecidas. E comportamentos inapropriados, muitas vezes, eles estão muito carregados por emoção. Então, a gente faz todo um trabalho para esvanecer um comportamento, a criança se morde e a gente vai esvanecendo esse comportamento dela parar de se morder e tudo. Aí você fez todo esse trabalho e aí o ambiente muda. E do nada, entre aspas, o ambiente mudou e veio a solução que estava ali na cabecinha. Vou morder, é a minha oportunidade, né? Então, isso não é raro, de acontecer. E aí, você está despreparado? Você não está com aquela cabeça que você estava antes. E nem as pessoas onde a sua criança vai estar nesse ambiente onde você preparou tudo pensando nisso. E aí você tem que fazer o trabalho novamente, com estratégias diferentes. E é isso. Por exemplo, falar para vocês, eu fui obesa muitas vezes na minha vida. Muitas vezes na minha vida. Hoje em dia eu emagreci, eu ainda tenho muito que cuidar do meu corpo,
Mas várias vezes na minha vida eu fui magra e eu fui gorda. E eu sempre emagreci muito rápido, gente. Toda vez que eu falava, eu vou emagrecer, eu emagrecia assim. Era 30 quilos, 40 quilos, num piscar, assim. Eu estalava os dedos e emagrecia. Da mesma forma que eu engordava, assim. Por que dessa vez eu mudei? Eu emagreci no total... Quantos quilos? Foi mais de 10 quilos que eu já emagreci. Mas dessa vez eu não quis emagrecer rápido. Eu falei, eu não vou emagrecer rápido, eu vou emagrecer devagar, fazendo musculação, mantendo a rotina. Então eu usei análise do comportamento para emagrecer devagar. Justamente para isso virar um comportamento, virar virar rotina, virar parte da minha vida. Por quê? Eu tenho essa tendência, se deixar, gente, eu vou ter essa tendência de ter os maus comportamentos ali, porque tem todo o impacto emocional comigo. Esses dias eu engordei 2 quilos assim, porque eu comecei a minha compulsão alimentar novamente. E é justamente, eu tenho que ter todo esse controle, por isso que eu emagreci devagar, para isso fazer parte da minha vida. E assim, a alimentação tem muitas outras questões envolvidas, mas eu só estou querendo trazer para vocês que comportamentos inapropriados, eles podem voltar ao longo do tempo, eles podem aparecer novamente, porque o ambiente muda, tudo muda, vai às vezes aparecer um comportamento inapropriado com uma outra forma, enfim, um outro comportamento, na verdade, um outro comportamento vai aparecer. Enfim, a questão é, nós fazemos o que é possível hoje sobre comportamentos inapropriados. E a gente vai trabalhando, a gente vai pro que vem a seguir. E tinha uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Depois eu conto a história do carro do Aquiles. Deixa eu só ver as perguntas, eu vou voltar aqui e ver as perguntas para poder responder. A Ju falou aqui, eu mesma adulto só funciono com reforço positivo, parece que eu não acredito em mim. Nossa, Ju, o negócio é porque assim, a Ju ela tem superdotação em altas habilidades, né? É super complicado quando alguém tem... Ju, eu confesso que assim... Eu tô meio frustrada ultimamente. Acho que eu tô falando coisa demais na internet, né? Mas é frustrada no seguinte sentido. Pra mim, certas coisas sempre foram muito fáceis, no sentido de eu faço uma prova, eu passo. As provas que eu fiz, assim, eu sempre tive facilidade. Passar vestibular, concurso. Por exemplo, eu nunca sonhei com esses concursos, assim, devia ter sonhado, né, que esses que pagam, não sei o que lá. Eu queria um concurso específico, que era um concurso de um lugar que eu ia desde que eu era criança, que é o hospital onde eu trabalho. Eu vivia lá, eu falei assim, eu conheço lá, me sinto bem. Para quem não sabe, eu sou autista, né, previsibilidade para mim é tudo, e o ambiente militar, apesar de eu ser civil, o ambiente militar é muito previsível, muito, 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 muito. Então, dá uma certa segurança. Então, eu queria trabalhar. Eu já recebi muitas propostas para ganhar muito mais do que eu ganho lá, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de sair. Mas, enfim, contextualizando. Então, para mim, prova foi sempre muito fácil. O meu trabalho, eu sempre desenvolvi bem as coisas ali, sabe? Eu sempre fui aquela que resolvia as coisas, mas a questão que hoje, meu desafio é outro. Eu tô aqui na internet com vocês, e assim, no meu serviço, crescer e tudo, existe uma limitação ali dentro, e eu já tenho uma consciência disso, e eu vou desenvolvendo as coisas dentro do possível. Aqui na internet... A gente não sabe o quanto você pode crescer, eu falo em números, e eu tenho muitos projetos. E aí eu tenho fome de crescer rápido, no sentido de eu tenho tantos projetos na minha cabeça e eu quero fazer todos os projetos ao mesmo tempo. Tipo, as agendas que eu quero desenvolver, eu queria estar com todas prontas
para que vocês tenham acesso. Eu tenho muitos projetos, eu tenho projetos a curto prazo, que são essas agendas, essas coisas, e eu tenho projetos a longo prazo, que, por exemplo, eu penso muito na questão da moradia assistida, só que para desenvolver essa questão de moradia assistida, a gente tem que começar a discutir muito sobre previdência privada, a gente tem que discutir sobre a questão de seguro de saúde, e a gente tem que discutir a questão desses lugares existirem. Então tem toda a questão financeira e tem a questão logística e tem a questão que esses lugares têm que ter pessoas e essas pessoas têm que vir de algum lugar. Então eu fico pensando, ter ligação com uma universidade, com uma faculdade, que as pessoas os alunos estejam ali presentes de alguma forma, estagiando. Então minha cabeça fica louca pensando tudo isso. Eu queria fazer tudo isso para ontem, só que para eu conseguir desenvolver tudo isso, eu tenho que ter verba, eu tenho que desenvolver todas as outras coisas, eu não posso ser sozinha, e eu penso assim, e eu esqueço que, gente, eu tô na internet, eu comecei em março de 2020. Eu comecei a me aprofundar em aba, aprofundar mais, assim, que eu comecei minha pós-graduação, foi em autismo. Eu comecei no final de 2020, mas em aba foi em fevereiro de 2021 que eu comecei minha pós-graduação. Então isso, foi em março de 2021. Então assim, foi agora, só que eu alucinei, eu hiperfoquei, eu vivo isso, eu respiro isso. Pra mim, assim, eu vivencio o tempo todo. Antes mesmo de ter feito a pós-graduação, eu já tinha lido o livro. Não, foi durante a pós-graduação, eu li o livro do Cooper, li uma porrada de livro. Então, essa questão, quem tem altas habilidades, superdotação, vivencia essa frustração o tempo todo, porque a gente acaba sendo mais acelerado e a gente quer as coisas para agora e infelizmente tem pessoas que têm mais inteligência emocional para isso. Então, para mim, o que está muito difícil, e eu vou precisar fazer terapia, eu já marquei com psiquiatra, com psicólogo, para trabalhar isso. Eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso, porque eu tô com muita sede para desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo e eu tenho limitações em relação a isso, e é difícil eu aceitar essas limitações. É bem complicado. A gente quer desenvolver muita coisa, né? A gente quer fazer aqui. O que eu posso fazer com meu neto se o único reforçador dele é o tablet? Eu vou te falar uma coisa aqui, Rezende. Eu acho difícil. Primeiro, vamos lá para o conceito de reforçador. O que é reforçador? Reforçador é o que aumenta a frequência de um comportamento. O que a gente sabe é que esse é um item preferido dele. Mas será que ele vai reforçar mesmo um comportamento que a gente está querendo ensinar? A gente muitas vezes supõe que um item que a criança gosta muito vai nos ajudar a ensinar outras coisas. E nem sempre é assim, porque existe a fissura. Gente, eu tenho fissura para algumas coisas que não podem estar perto de mim. Hoje em dia eu não tenho mais, eu não bebo mais Coca-Cola porque eu fui viciada em Coca-Cola. Eu nunca usei drogas, tirando álcool, né? Que eu bebo vinho e tudo raramente, mas nunca causou vício, nada disso. Mas Coca-Cola, refrigerante, aquela Coca-Cola, aquele cheirinho, nossa, eu não podia sentir. Eu tomava 4 litros de Coca-Cola, para vocês terem uma noção. Coca-Cola Diet, ainda por cima. Isso daí eu peguei esse vício, né, em Coca-Cola zero, por conta de emagrecer. Porque eu tomava Coca-Cola para não engordar. Absurdo isso, absurdo, absurdo. Não, pelo amor de Deus, nunca faço um negócio desse. E aí eu tinha fissura. Se alguém tomasse uma Coca-Cola perto de mim, pronto,
Eu não conseguia mais. E tablet, gente, eletrônico, essas coisas causam fissura. Então, essa fissura. Então, nem sempre esse item preferido ele vai ajudar na atividade, principalmente se a criança souber que existe a possibilidade de ela ganhar. Às vezes, assim, ela vai fazer de qualquer jeito, ela não vai prestar atenção, ela não vai estar envolvida, porque o objetivo é o quê? É que aquela atividade em algum momento se torne interessante. A gente está fazendo pareamento de estímulos, a gente está aqui com a tarefa. Esse é o item preferido. A gente vai colocando a tarefa ganhou o item preferido, tarefa pegou o item preferido, até uma hora que eles começam a se confundir e a tarefa começa a se tornar interessante. A atividade se torna interessante. Então, o item preferido ele sai, porque ele vai para outro momento. Não tem por que ele ficar sendo ali. Então, é isso que a gente trabalha. E às vezes a gente está trabalhando com um item que causa fissura, não vai ajudar. Então, experiência de vida. Aqui, boa noite, Dani, e todos da live. Isso. Aqui, seu trabalho é maravilhoso, Dani. Ah, obrigada, Mônica. Aqui, somos apenas mediadoras. Ah, sim, essa parte eu já li. Eu tinha passado por essa pergunta, vamos ver mais questões. Outro dia, vi uma mãe querendo obrigar uma criança de 2 anos a pedir desculpa para outra por ter empurrado ela. Gente, não é entendimento dela, do próprio comportamento. Oh, meu Deus do céu, é difícil, né? Difícil. Mas, como mãe, gente, assim, eu sou ótima para cagar regra aqui na internet. Normal, gente. Aqui na internet, se vocês vão se decepcionar com qualquer pessoa da internet ou da TV ou de qualquer lugar que vocês forem encontrar pessoalmente, porque a pessoa caga a regra ali e aí você vai ver a vida, você fala, uai, esses dias eu colocando Aquiles no carro, foi um ó pra colocar ele no carro, eu tava quase deitando no chão, eu quero minha mãe, porque ele não queria, gente, ele não queria ir pra escola, por nada nesse mundo, não tinha reforçador, não tinha nada pra fazer. Aí eu falei, vamos pra escola? Porque é hora de ir pra escola. E aí eu fui firme, vamos, e fui colocando e conduzindo o menino, que era hora de colocar a cadeirinha, tinha que sentar na cadeirinha pra ir pro carro, né, e ir pra escola. Eu me senti um bagaço, porque eu falei, nossa senhora, eu estudo, hoje o menino conseguiu me virar do avesso para conseguir levar para escola. Não foi hoje, né? Acho que foi ontem. Ontem, isso. Não, anteontem. Foi antes de ontem isso. Nossa! Então, é isso. Desculpa, preciso ir, acordar cedo. Bom descanso, gente. Bom descanso mesmo. Eu que cheguei do trabalho e tô na vida louca. Eu tinha que estar dormindo. Meu marido já deve estar dormindo, Aquiles já está dormindo. Não sei que horas são, deixa eu ver que horas são. Eu já tinha que estar dormindo mesmo. Aqui, atendo uma criança que o reforçador é tic-tac. Ela faz a demanda só para receber a bala. Não estou conseguindo encontrar um reforçador à altura para substituir o tic-tac. Mas assim, você já conseguiu espaçar o tic-tac também? Porque ela tá, cada tentativa, um tic-tac. Você tá dando cada tentativa um tic-tac. E se você espaçar, se você dividir o tic-tac também? Outra coisa também, demanda operante livre, né? O que você vai fazer? Você vai ver no ambiente. Não tem nada, não é possível que seja item preferido dessa criança. Porque assim, na minha agenda, gente, a gente vai desenvolver a pirâmide das coisas que a criança gosta. Então, aqui. Entrei com economia de fichas. Mas será que essa questão, a criança entende a economia de fichas? Porque tem criança que não vai entender economia de ficha, gente. Tem criança que o repertório dela de performance visual, às vezes, ela é tão baixo. Eu não sei como é que é o repertório dessa criança. Mas tem crianças que o repertório de desempenho visual
é tão baixo que ela não vai entender economia de ficha. A economia de ficha já é a atividade dela, sabe? Eu acho muito legal a economia de ficha, acho muito legal a questão da criança contar as tentativas, tipo, tem técnicas onde a criança que mexe no contador ou enfia um feijãozinho ali dentro de uma garrafa, sabe? Ela fazer a contagem, isso é muito legal para alguns repertórios. Então, assim, tem que avaliar o repertório da criança, se está entrando no momento adequado com a economia de fichas. Porque, gente, economia de fichas, ela... Não tô falando que eu sou contra não, tá, gente? Eu não tô falando isso. Eu sou a favor. Dinheiro a gente usa dinheiro, a gente usa, acaba sendo economia de fichas, né? A questão é que, sei lá, eu vejo que às vezes a gente está usando a economia de fichas precocemente aqui. Aqui, Dani, todos os terapeutas estão com essa mesma dificuldade, ele não se interessa por nada. Eu realmente fico curiosa com isso. Mas assim, quando vocês falam por nada, vocês já tentaram coisas, entre aspas, que a gente chama de vulgares, assim? Porque, por exemplo, o meu filho, o Aquiles, eu tive muita dificuldade até de ensinar para os terapeutas que uma fita, um galho, coisas banais do dia a dia era muito mais interessante para ele que um brinquedo, até mesmo que comida. Para ele era muito mais interessante entregar esses outros objetos. Tem crianças que tampinhas vão ser mais interessantes, potinhos vão ser mais interessantes. Então, assim, será que essas outras coisas ditas vulgares, que são objetos que não são funcionais, eles não podem ser possivelmente reforçadores? Eu fui muito julgada, gente, quando eu abri esse canal. Eu já estudava sobre análise de comportamento e tudo, porque eu entrava nas terapias do Aquiles, mas não era muito profundo, né, quando eu iniciei em 2020, né, em março de 2020. Eu comecei com o que eu sabia na época. E o que acontecia, né? Eu reforçava os comportamentos do Aquiles com... Aqui. Eu reforçava os comportamentos do Aquiles com amendoim, e era amendoinzinho e com esses lacinhos, fitas, o que ele gostava. Eu vi o que ele estava mexendo e falei, isso vai ser reforçador hoje, isso eu vou tentar. Ele é o item preferido no momento, então eu vou usar isso daqui. Então, o que ele tivesse interessado no momento, eu usava. E aí, eu filmava essas coisas, colocava aqui na internet, as pessoas, nossa, credo, Dani, você está usando um amendoim, você está usando uma fita, você está usando, mas é o que ele está interessado. E aí eu me sentia muito culpada, porque as pessoas me julgavam muito mesmo. E depois eu fui descobrir que eu estava certa e que as pessoas estavam erradas. A gente tem que usar o que a criança se interessa. Se vocês identificaram o tic-tac, ótimo. Mas eu realmente acho que estender uma avaliação de preferência pode ser interessante. Deixar a criança um tempo reconhecendo o lugar para ver o que ela quer, ir na casa da criança e observar por um tempo, passar para os pais. Na minha agenda gratuita, ela tem uma ficha onde você baixa lá. Você pede para os pais escreverem tudo, objetos, e relatando durante o dia, o pai, a mãe. Então, o que eles veem que é interessante para a criança. Lembrando, gente, que existe uma coisa chamada operação motivadora. E essa operação, o ambiente modifica. Então, o que a gente gosta num lugar não é o que a gente gosta no outro. Não vai ajudar tanto a reforçar esse comportamento como um outro. Então, por exemplo, eu tô comendo um picolé aqui em Brasília está mais quente. Mas eu acredito que se eu estivesse comendo um picolé, sei lá, num ambiente que tá 0 grau, não ia tá bom, sabe?
eu não ia estar achando tão legal comer o picolé, porque o ambiente está frio, está muito frio. Então é isso, assim, rastrear potenciais reforçadores é uma tarefa muito difícil. E isso daí muitas vezes é negligenciado, essa etapa, porque a gente quer começar logo com a intervenção. E tem crianças que elas vão mudar o tempo todo. Então, às vezes, essa questão de deixar a criança se ambientar, ver o que ela está com interesse, não ter preconceito em usar coisas ditas vulgares, coisas que não são vulgares, eu falo nesse sentido de objetos que não têm propósito, não é brinquedo. Às vezes a criança se interessa mais por isso que muitas outras coisas. E o que importa pra gente? Qual é o objetivo de ensino? Você está querendo ensinar a criança a apontar. O seu objetivo é que ela aponte. Qual é o problema de você entregar, por exemplo, uma fita depois que ela apontou? Uma tampinha? Então é isso. É a gente sair um pouquinho. Eu não sei, não estou falando que é o seu caso, longe disso. Não estou dizendo que é o seu caso. Mas se permitir falar com os pais sobre essa possibilidade da gente de verificar que às vezes ele gosta de coisas que a gente nem imagina que ele gosta. Entende? Às vezes o pai fica com vergonha. Os pais têm vergonha de falar também. Então você vai e fala... Conversa. São duas vergonhas que os pais têm. Muita mesmo. Que eu já recebi muito no direct. De eu perguntar para os pais, mas meu filho não se interessa por nada. Não se interessa mesmo? Aí eu começo a contar a história do Aquiles e tudo. Aí a pessoa, aí a pessoa vai e fala que gosta de tal coisa. Eu tô vendo uma pessoa perguntando o tempo todo. Não é estruturado, né? Não é estruturado. Eu não tô entendendo qual é a pergunta. Não é estruturado. Por que não estruturados? Aqui, estamos tentando, levando até para o quintal. Tá, entendi. Não estruturados. Tá, entendi. Foi uma pessoa que perguntou se era estruturado. Gente, eu sou uma pessoa... assim, a gente divide a análise do comportamento em... análise do comportamento não. A gente acaba dividindo de forma didática, aqui, Dani, não estruturados são esses que você está dizendo. Tá, não estruturados. Eu tive um caso que gostava de gravetos. Tá, eu tô entendendo agora, porque eu tava pensando que você estava falando sobre forma de ensino. Entendi. Estruturados, entendi, de brinquedos formais, entendi, eu tava pensando em formas de ensino. Vocês veem como é que eu já tô cansada. E eu vou terminar a live porque eu tô cansada mesmo, gente. Eu acordei muito cedo. Hoje de manhã fiquei com Aquiles, cuidei, fiz terapia, blá blá. Corri pro serviço e fiquei do serviço. Hoje eu dei um plantão de mais de 10 horas e vim fazer live com vocês e a gente já tá conversando há um tempão. Então, é isso por hoje. E a gente conversa mais em outros momentos. Tudo de bom pra vocês, uma ótima noite e até mais. Tchauzinho.